Então, cada vida é única em sua própria maneira e tem seu próprio lugar. A única coisa que a vida tem que fazer é encontrar o sustento necessário para conseguir crescimento máximo. Se você se tornar um ser completo, e isso é tudo que você pode fazer, caso contrário, você se tornará pretensioso. Então, o problema é, uma vez que você se guia pelo seu intelecto, essas duas coisas estão muito conectadas. Uma vez que você se guia pelo seu intelecto, você terá muita informação, mas você não saberá de nada. Isso é a educação moderna. Você tem muita informação com você, todo mundo está tagarelando. Em um jantar festivo, você pode ver as pessoas dizendo a distância exata entre o planeta Terra e Marte e tudo mais. Mas qual é a relevância disso? É simplesmente que você pode coletar informação dessa maneira. Quando você tem informação, você tem uma falsa sensação de que sabe tudo, mas você não sabe nada. Talvez ter informação pode lhe ajudar no mercado financeiro, mas na vida, o que é necessário não é informação, o que é necessário é a profundidade de aquisição que você tem na vida. Você precisa de tração na vida, experienciar a vida. Você não pode conhecer ela. Se você lê um livro e pensa que conhece a vida, ou você descobriu alguma coisa em sua cabeça e você acha que conhece aquilo, não. Você tem que experienciar isso. A profundidade da sua experiência é o que faz disso vida. Então, se você se guia pelo intelecto, a imitação é um processo natural e é assim que surgem os modelos a serem seguidos. Posso contar uma história? Por favor. Eu peço sempre permissão porque, no momento em que começo, era uma vez, muita gente acha que é hora de dormir, sabe? Porque essa foi a única hora que alguém lhes contou uma história. Então, isso aconteceu no início do século XX, em 1910. Havia um homem cujo nome era Topiwala. Topiwala significa vendedor de chapéus. Sabe, o sobrenome das pessoas às vezes indica sua profissão. Então, ele está indo de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, vendendo chapéus, no calor tropical. Uma tarde, ele se sentiu cansado e se sentou debaixo de uma árvore. Abriu seu pequeno almoço, comeu e cochilou. Depois de um tempo, ele abriu os olhos e, para seu horror, todos os chapéus tinham sumido. Ele procurou por todos os lados, nenhum chapéu. Quando você faz tudo o que é possível e quando não sabe mais o que fazer, as pessoas rezam. Então ele ergueu os olhos para orar e viu um bando de macacos sentados lá, todos de chapéu. Então ele gritou com eles, eles gritaram de volta. Ele os insultou, eles insultaram ele em sua própria língua. Ele pegou tudo que podia e jogou neles. Eles pegaram tudo que podiam e jogaram nele de volta. Sem saber o que fazer, por pura frustração, ele pegou seu chapéu e jogou no chão. E todos os macacos pegaram seus chapéus e jogaram no chão. E ele os pegou e voltou ao seu trabalho. 2013, 21 de dezembro. Outro homem estava vendendo chapéus. Acontece que seu nome também era Topiwala. E uma tarde ele sentou debaixo de uma árvore, comeu seu almoço elaborado do século XXI, sabe? E prontamente adormeceu. Depois de algum tempo ele acordou, os chapéus desapareceram. Ele não olhou aqui e ali, ele olhou diretamente para cima. Um bando de macacos estavam sentados com chapéus. Ele se levantou e dançou. Todos eles dançaram. Ele fez caretas, eles fizeram caretas. Ele teve toda a diversão que queria, e quando ele terminou, ele pegou seu chapéu e jogou no chão. Um babuíno desceu rapidamente, pegou o chapéu, andou em direção a ele, deu um tapa forte na cara dele e disse: "Seu idiota, você acha que é o único que teve um avô?" Portanto, há evidências substanciais, há evidências que os macacos estão evoluindo, certo? Agora, uma vez que você vai pelas limitações do seu intelecto, você ainda é um caçador-coletor. Talvez, em vez de coletar pedaços de carne, de couro, de ossos e de dentes de animais, hoje você coleta informações. Você sabe a distância entre Marte e o Sol e isso e aquilo. Talvez você colete, mas ainda assim a natureza do intelecto é coletar. Ao coletar, se você coletar tanto, alguém que tem esse tanto, na frente daquela pessoa, em comparação àquela pessoa, você parece melhor. Mas na experiência de vida, você não se sentirá nada melhor.
Portanto, se você coletou esse tanto e outra pessoa coletou aquele tanto, então na frente daquela pessoa você se sente como nada. Então coletar é sempre em comparação. Seu próprio coletar não tem significado. É apenas em relação ao que coletou a outra pessoa, sendo menor que o seu. Ou, em outras palavras, de alguma maneira você começa a desfrutar da incapacidade de outra pessoa, ou do fracasso, ou do que for. Então essa é a natureza do intelecto, porque ele sobrevive do que você coletou. Inscreva-se no canal e compartilhe o vídeo com seus amigos ou com quem você acha que precisa ouvir essas palavras. Uma coisa simples que você pode fazer é como tratar a água, pelo menos a água que você consome. Eu sei que hoje todo mundo está bebendo água de garrafas de plástico. Se você a mantiver em um recipiente de metal, particularmente cobre ou liga de cobre, a própria natureza da água mudará. E, tradicionalmente, eu não sei se isso ainda se mantém nessa parte do país, mas no sul da Índia, mesmo agora, é muito comum em casas tradicionais, onde todos os dias há um puja para o recipiente de água. Eles colocam um pouco de vibhuti nele, um pouco de kumkum nele, e um pequeno arti para a coisa, porque a água tem uma quantidade enorme de memória. Ela se lembra de como você a tratou e se comportará de acordo. Isso é algo muito simples que todos podem começar. E, como parte disso, em Tamil Nadu, nós temos encorajado as pessoas a utilizarem recipientes de cobre puro, porque o cobre é como ele é o melhor metal condutor e energiza a água. Energizando, se você verificar a composição química, ela não será alterada. Essa é a beleza disso. Apenas a estrutura molecular da água será alterada. Você pode ter experimentado isso. Suponha que você já... Existe uma cachoeira inarmada em algum lugar? Existe uma cachoeira. Se a água está caindo a, digamos, mais de 6 ou 7 metros, e bem próximo da queda d'água, se você tocar a água, irá senti-la sedosa ao toque. Já notou isso? Porque a água implode dentro de si mesma e a estrutura molecular muda. A maneira que se sente é diferente. Hoje, eles criaram o que é chamado de máquinas que implodem água. Você pode implodir a água com uma máquina, ela apenas agita de uma certa maneira e ela implode. Verificou-se que se você usar máquinas que implodem água, com 10% de água, você pode cultivar as plantas da mesma forma que está cultivando. O consumo de água irá reduzir. Com 10% de água, as plantas renderão o mesmo, porque a água implodida se torna sedosa e sua capacidade de se tornar parte do sistema da planta ou da árvore é muito, muito melhor. Portanto, se você está na agricultura, as máquinas de implodir podem vir. Algumas pessoas a patentearam no Reino Unido. Estamos tentando trazer algumas máquinas e prestar serviço aos agricultores locais em Tamil Nadu, para que as pessoas possam usar água implodida e seu consumo de água nos campos cairá drasticamente, porque quanto tempo você bombeia a água? A eletricidade, não sendo de graça hoje em dia, fica muito caro para os agricultores. Se a quantidade de água que ele precisa bombear em seu campo é muito menor, isso fará muita diferença. Para o consumo diário, apenas um recipiente de cobre, todo dia, se você tiver algo, se você acender uma lamparina ao lado, se necessário, apenas uma flor. A própria forma como a água se comporta dentro de você mudará. E antes de você consumir, apenas um momento de gratidão e reverência, porque esse é o material com o qual você vem fazendo a sua vida. Não com algum Deus desconhecido. Esse é o material que faz a sua vida a cada momento. E como você o trata é muito importante, na sua emoção, no seu pensamento. Se você mantém a água como... Você nem precisa pensar coisas de divindades, você apenas entende a realidade. O fato é que, sem isso, não podemos sobreviver. Sim? Qualquer que seja a base da sua sobrevivência, você reverencia, não é? Então a água, a comida, apenas prestando essa reverência, você verá que o volume que você consome também diminuirá.
E a forma como isso se comporta dentro de você se abrandará. Se você não pegar uma infecção, se você tratar apropriadamente esses elementos, como eu disse mais cedo, muito provavelmente você não verá o rosto de um médico, a menos que você seja um. Inscreva-se no canal e compartilhe o vídeo com seus amigos ou com quem você acha que precisa ouvir essas palavras. A questão é, você precisa entender essa cultura. Infelizmente, tudo foi bagunçado e arruinado. Somos um país sem Deus, somos um país sem moral alguma. Não há moralidade nesse país. Nós podemos viver assim e viver realmente bem. Por quê? Houve uma enorme elevação de consciência. Tudo poderia ser visto simplesmente do jeito que é. As pessoas eram governadas por sua consciência, não por moralidade, não pelo medo de punição, simplesmente pelo sentido de viver. Então, como havia uma sociedade assim, qualquer coisa podia ser falada em qualquer lugar, e não havia problema. Bem, essa não é a condição no momento. Isso é outra questão. Mas foi assim que essa cultura e essa nação evoluíram. Foram necessários milhares de anos de trabalho para levar essa massa de pessoas a esse estado. Mas lentamente isso está mudando, porque agora adotamos a moralidade ocidental, onde algo é bom, algo é ruim, algo é Deus, algo é demônio, algo é elevado, algo é baixo, algo é puro, algo é impuro. Não havia tal coisa nessa cultura. Nós só víamos a vida do jeito que ela é. Quanto do que fazer em sua vida, isso é uma escolha individual. Porque nós entendemos claramente a natureza da mente humana. Nessa mente, se você disser, algo é ruim, não pense nisso, isso se tornará atividade de tempo integral, na mente de seus amigos. Para qualquer mente, se você disser, não pense sobre isso, é apenas nisso que eles vão pensar. Pessoas que não entendiam a natureza da mente humana trouxeram moralidade para a vida. Pessoas que entenderam a mente do jeito que é, nessa cultura nós nunca dissemos que algo é ruim ou bom. Apenas falávamos, é assim que é, o quanto do que você faz na sua vida, isso é uma escolha individual. Quanto essa pessoa come, quanto aquela pessoa come, é uma escolha individual. Mas agora os médicos ocidentais estão dizendo que todos nós devemos comer tantas calorias, o que é uma bobagem. Não é assim que o corpo funciona. Se você come, digamos que você come 1 quilo de comida, o mesmo tipo de comida, digamos que o mesmo alimento. Vocês dois podem ter o mesmo peso corporal. Talvez, digamos, vocês dois têm o mesmo peso corporal, vocês dois comeram 1 quilo de comida, não vai funcionar bem. Em uma pessoa, essa comida pode ir bem. Em outra pessoa, talvez apenas meio quilo vá bem, e eles ainda manterão o peso. Isso é um fato. Tente e veja, pegue 10 pessoas e veja, isso é um fato. Mas agora eles estão te dizendo, produzindo tudo em massa, você sabe? Todo mundo deve comer tantas calorias de comida, só então você terá esse tanto de energia. Isso é uma tolice simplista, especialmente quando se trata de dimensões subjetivas de quem você é. Essa moralidade de todo mundo deve fazer isso, todo mundo deve fazer aquilo, nunca funcionou. As necessidades de diferentes pessoas são diferentes. E nós produzimos tantos seres humanos pervertidos no planeta apenas porque dissemos que algo é errado e você não deve pensar nisso. Se você apenas deixar ser, os órgãos reprodutivos são uma pequena parte de quem você é. Mas o que deveria permanecer no órgão reprodutivo foi empurrado com muita eficiência para dentro da cabeça humana. Agora, a sexualidade não está acontecendo em seus corpos, está acontecendo em suas cabeças o tempo todo. Em seu corpo é um processo natural. Na sua cabeça é uma doença. Sim? No seu corpo. É apenas um processo natural, todos nós nascemos dele. Não há nada certo sobre isso, nada errado sobre isso, é apenas um pequeno aspecto da nossa vida. Se nós resistirmos, isso subirá para a nossa cabeça. E agora parece que a vida inteira é apenas sobre isso. Hoje, eu diria que
Diga se eu estou exagerando a porcentagem. Hoje eu diria que 90% da energia humana é investida em sexo ou em dinheiro. Sim ou não? Esses são dois pequenos aspectos da sua vida. Um é sobre sua sobrevivência, outro é um certo aspecto da sua fisiologia, ok? Isso se tornou tão grande porque alguém lhe disse que essas duas coisas são erradas. Nós nunca olhamos para isso dessa maneira, então alguém escreveu um texto sobre isso. Quais são todas as diferentes formas que isso acontece? Quais são todos os diferentes tipos de corpos que as pessoas têm? E a compatibilidade de dois indivíduos diferentes, tudo em detalhes explícitos. Alguém escreveu, porque eles nunca pensaram, quero dizer, eles não estão olhando assim, eles não pensaram que era pornografia, você entende? Eles estão apenas descrevendo a vida como ela é. Então, os olhos de hoje olham para o Kama Sutra como uma autenticação da pornografia, ok? Não, não é isso que ele é. Eles estão falando sobre isso como se tivessem falado sobre qualquer coisa, porque é apenas mais uma coisa. Eles não pensaram que é tudo. Eles viram isso apenas como mais uma coisa. Então, eles escreveram dessa maneira. Então, é como seu manual de física ou de química. Dessa forma, eles escreveram um manual sobre sexo. Eles não fizeram muito caso disso. Mas agora, no mundo de hoje, agora as pessoas estão olhando para ele como se fosse algum tipo de aprovação para todas as perversões que elas têm. Inscreva-se no canal e compartilhe o vídeo com seus amigos ou com quem você acha que precisa ouvir essas palavras. Quando falamos de transcendência, quando falamos de espiritualidade, yoga, estamos vendo como ir além das limitações do tempo e do espaço, porque o tempo e o espaço pertencem ao plano físico da existência. Uma vez que você aspira a ser espiritual, o que isso significa é que você está aspirando a ser algo mais do que o físico. Uma vez que você é algo mais do que o físico, isso significa que você deseja estar além das limitações do tempo e do espaço. O templo de Mahakala, o linga que é consagrado lá, é de uma natureza fenomenal. Vai sacudir você da raiz da sua existência. É realmente uma consagração incrível. É feito apenas para esse propósito, que de alguma forma ele o dissolva. É preciso estar pronto para entrar nesse templo adequadamente, porque é de um tremendo poder e não é para os fracos de coração. Isso o sacode por dentro. Todos os dias, a oferenda que precisa acontecer, a Mahakala, são cinzas frescas do crematório, porque é disso que ele gosta e é isso que o mantém funcionando do jeito que está funcionando. Infelizmente, eu ouvi dizer que estamos ficando tão civilizados. Agora, parece, porque alguns ativistas protestaram, eles não estão usando as cinzas do crematório, eles estão usando esterco de vaca ou de touro. Infelizmente, isso não é apenas uma questão cultural, há uma ciência nisso. Se trouxermos cinzas do local da cremação e outras cinzas, eu posso mostrar qual é a diferença entre as duas. Experiencialmente, é uma diferença fenomenal. E é muito importante que esse processo continue, porque essa é a natureza de Mahakala. A própria presença do que é essa Mahakala Rupa é que quando você vai para lá, tudo se vai, tudo é queimado em cinzas. Isso significa que você se torna livre do físico. Ele o impulsiona para a sua libertação suprema. Você quer fazer isso gentilmente? Nós temos tudo aqui. Você quer fazer isso de uma maneira explosiva? Você realmente quer ser pressionado com força e você não tem o coração fraco?
Então, o templo Mahakala é um processo fenomenal. O corpo deve dormir, sua mente deve dormir, tudo deve dormir, mas você deve estar acordado. Todos os dias, você tem iluminação grátis quando você vai dormir, mas o problema é que você está inconsciente. Você domina sua mortalidade se você apenas conseguir ficar acordado no momento em que adormece. Inscreva-se no canal e compartilhe o vídeo com seus amigos ou com quem você acha que precisa ouvir essas palavras. Portanto, se alguém precisa estar constantemente em movimento, se alguém precisa deixar sua vida voar, não se rastejar, se alguém precisa evoluir, se a evolução é um processo contínuo para você, se a sua ideia de evolução é apenas na medida em que Charles Darwin a endossou, isto é, sua coluna ficou um pouco mais curta. Você sabe, costumava ser longa e para fora. Agora ficou um pouco mais curta, você pode se sentar um pouco mais confortavelmente. Você não precisa enrolá-la. Se essa é toda a ideia de evolução, essa é uma maneira de viver um pouco melhor do que um macaco, mas muito mais problemático do que um macaco, muito mais destrutivo do que um macaco. Se essa é a ideia de evolução, tudo bem. Mas, se a sua intenção é evoluir como um processo contínuo, todos os dias, a cada hora, a todo momento, se você quiser evoluir, o freio deve ser desligado. Só então irá se desenvolver. Se você estiver dirigindo um carro ou qualquer outra coisa, você não precisa acelerar o tempo todo. Se você acelerar por algum momento e depois soltá-lo, dependendo do tipo de terreno que estiver andando, ele continuará andando. Enquanto você não pisar no freio, ele continuará andando. A vida também é assim. O processo espiritual também é assim. O sadhana também é assim. Você apenas pressiona e solta, ele continuará funcionando, a menos que você esteja freando o tempo todo. Tudo que você vê, você está se apegando. O que quer que você veja, você está se identificando com isso. Se você se identifica com qualquer coisa que não é você, obviamente você não está se movendo da não-verdade para a verdade. Você está se movendo da verdade para a não-verdade, da realidade para um processo alucinatório. Nisso, a pessoa não evoluirá. A pessoa ficará emaranhada, porque nisso você não conhecerá a natureza de sua existência. Nisso, você não tocará nada que seja real. O drama psicológico vai crescer de uma forma tão grande, vai levantar tanto pó na sua cabeça que você não consegue ver o que está à sua frente. Se uma tempestade de areia chegar até aqui, agora você sabe, eles plantaram grama, isso não é possível. Suponha que venha uma tempestade de areia. Você está sentado aqui, o Dhyana Linga está aqui, mas você não pode ver porque há uma camada. Isto é o que está acontecendo porque você está constantemente levantando a sujeira. Porque você está se identificando com coisas que você não é. No momento em que você se identifica com coisas que você não é, você está se movendo não da não-verdade para a verdade, mas da verdade para a não-verdade. Então, qual é a natureza do meu relacionamento? Isso não é o problema. O problema é que você está se identificando com isso.
Você está usando outras substâncias além de você mesmo para criar um senso de si mesmo. Não existe nada na existência que substitua o eu, porque a única e única maneira pela qual você pode experienciar alguma coisa é através do eu, não há outro caminho. Sua própria existência é centrada no eu mesmo. Você deve separar as palavras. A sua própria existência é centrada no eu mesmo, porque tudo o que está acontecendo acontece apenas através do eu. Não há outro caminho. Inscreva-se no canal e compartilhe o vídeo com seus amigos ou com quem você acha que precisa ouvir essas palavras.